Alexandre Garcia ataca novamente o Bolsa Família. Será que foi por desinformação? Será que foi mal intencionado? Vamos conferir tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho e vem com a gente para mais conteúdos como esse. Eu sou o Júnior Guinz e junto com Everton Maciel a gente analisa o cenário político brasileiro e também o cenário político internacional aqui todos os dias. Mas vamos lá, porque o jornalista e apresentador de telejornal, muito famoso, Alexandre Garcia, voltou a atacar o Bolsa Família e dessa vez eu resolvi comentar aqui, porque assim, ficou meio confuso, eu não sei se é por desinformação, não sei se tem má intenção, é difícil a gente ver a intenção das pessoas, mas me chamou muita atenção do que ele falou, não dava para deixar despercebido sem fazer um comentário aqui para vocês, e vamos começar vendo o que ele falou para a gente comentar mais. Vamos lá com o Alexandre Garcia. O prefeito de Bento Gonçalves teve uma excelente ideia sobre o Bolsa Família, fez um projeto de lei, enviou para a Câmara de Vereadores e esse projeto virou lei municipal. Consiste no seguinte, eu já falei disso aqui, faz o levantamento de quem ganha Bolsa Família, quem tem rigidez, saúde física, né? Saúde física, mental, musculatura, juventude, capacidade, possibilidade de trabalhar e pergunta por que não quer trabalhar. Ah, não consigo emprego. Ok, você vai entrar num programa aqui que vai conseguir emprego. Sim. Aí o sujeito diz, não, eu não quero emprego. Bolsa Família tá bom. Então, você não vai ganhar mais Bolsa Família se você se recusa a trabalhar. A primeira coisa que a gente precisa assinalar é o seguinte, nós estamos falando na grande maioria dos casos de mulheres. São as mulheres que têm a preferência no Bolsa Família na grande maioria dos casos. E quais são os critérios para alguém ganhar Bolsa Família? Antes da gente ficar naquela de carteira assinada, porque não tem nada a ver com carteira assinada, tem a ver com a renda familiar. Se a pessoa tem ou não tem carteira assinada, ela não vai deixar de ganhar o Bolsa Família, porque é por a renda familiar. A primeira coisa é o seguinte, uma pessoa tem direito a um Bolsa Família quando a renda familiar é de até R$ 218 por pessoa, que é considerada a pobreza extrema, ou extrema pobreza. Então, quem está dentro dessa faixa tem direito ao Bolsa Família, se tiver no cadastro único, tal, aquela coisa toda passa a ter direito. E qual que é a outra classe, né? Qual que é a outra classe que estaria apta ao Bolsa Família? É a da classe da pobreza, que é de R$ 218 até R$ 660 por pessoa na família, ou renda per capita familiar. Mas aí tem outros critérios, tem que ser uma gestante, ou tem que ter crianças pequenas, ou os filhos têm que estar na escola, aquela coisa toda até 17 anos. Então o Bolsa Família, ele é, nesses casos, para quem tem crianças na escola, e tem a questão da vacinação, tem vários critérios. Mas o que chama atenção e o que eu quero falar é o seguinte, vamos supor que uma família tem uma renda aí menor do que R$ 660, um pouquinho menor, e são 4 pessoas na família, mulher, marido e 2 crianças. E aí o casal faz a seguinte escolha, olha, a mulher não vai trabalhar para poder tentar dar uma vida melhor para os filhos em casa, vamos fazer esse esforço para que os filhos possam se dedicar um pouco melhor aos estudos, para que possam ter uma educação melhor, para que possam se desenvolver melhor para que os nossos filhos tenham uma vida melhor que a nossa. E aí, segundo Alexandre Garcia, essas pessoas não podem fazer essa escolha, ela precisa deixar de cuidar da casa dela para cuidar da casa de outra pessoa. É isso que tu está sugerindo, Alexandre Garcia? É exatamente isso? Porque em nome de todo mundo ter uma empregada doméstica mais barata em casa, essas pessoas não podem sonhar com uma vida melhor para os filhos dela? Não, peraí, né? Não é assim. Pelo menos eu não vejo o mundo assim. Eu acho que a gente precisa dar a essas pessoas a oportunidade de escolherem. Olha, dentro dessa questão, dessa situação aqui, é melhor que uma mãe, em vez de ter um trabalho fixo de um salário mínimo, ela ganhe o seu auxílio, faça talvez 1 ou 2 diárias para complementar um pouquinho a renda e tenha aí 3 ou 4 dias dedicadas à família dela, aos filhos dela, para que a educação dos filhos seja um pouco melhor do que seria talvez numa creche, talvez com a vizinha cuidando. Enfim, eu acho que as famílias têm esse direito, porque a gente está falando de mulheres. Lembrando, o Bolsa Família de maneira majoritária paga o auxílio a mulheres. Para que um homem receba, ele tem que comprovar que não tem mulher na hierarquia. Então, Alexandre Garcia está falando de mulheres e não de homens que recebem esse auxílio. Então, as mulheres não podem escolher cuidar dos próprios filhos, elas têm que cuidar, são obrigadas a cuidar dos filhos dos outros para que os outros tenham uma melhor vida e que os filhos dela continuem nesse ciclo. Não, eu não concordo com isso, Alexandre Garcia. E
até tenho um problema com quem concorda. Eu acho que é uma ideia um pouco avessa. Porque vamos supor o seguinte, vamos fazer um outro exemplo na outra ponta. Vamos supor que o Estado brasileiro resolvesse condicionar isenção fiscal, financiamento a grandes empresas, para aquelas empresas onde os filhos, a mulher do dono da empresa trabalhem. Vamos supor, o cara que está pedindo financiamento e o cara do banco vai lá e diz, não, o teu filho aqui é playboy, ele não trabalha, então nós não vamos dar financiamento, porque em vez de você pagar o playboy, você pega esse dinheiro e aplica na empresa. O que você ia achar de uma lei como essa, senhor Alexandre Garcia? Você ia estar, com certeza, batendo nisso. Porque essa é uma escolha de vida das pessoas. E o Estado não pode entrar numa escolha de vida das pessoas. O Estado tem que dar oportunidade para que as pessoas cresçam. E o Bolsa Família é uma oportunidade nessa faixa etária, principalmente onde é obrigado a deixar as crianças na escola, que a mãe possa escolher. Eu vou ajudar a cuidar dos meus filhos para que eles tenham uma condição melhor do que eu tive. Porque talvez eu tive que trabalhar com 10, 12 anos de idade, começar a trabalhar, eu vou cuidar para que meu filho não precise, e eu quero ficar em casa. Essa não é uma escolha errada, Alexandre Garcia. Muito pelo contrário. E aí segue, né, nesse senhor, eu não sei se por má intenção, ou por qualquer outro motivo, ele mostra aqui, de maneira proposital, um possível desconhecimento. Pois a Defensoria Pública da União está combatendo isso. É contra essa ideia maravilhosa que deveria ser aplicada no Brasil inteiro. A Defensoria Pública diz o seguinte, inclusive oficiou a Procuradoria-Geral da República, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, essa boa ideia, né, dizendo que viola princípios da proporcionalidade previsto na Constituição Federal. Se você quiser me ajudar, procure na Constituição, porque eu não achei, mas a Defensoria Pública da União disse que achou. Eu fico triste com esse tipo de coisa, porque ele conhece o princípio da proporcionalidade. Ele conhece, eu não tenho dúvida que ele conhece isso. E até por um momento, porque daqui a pouco eu vou explicar o que é o princípio da proporcionalidade, com todas as desculpas possíveis, né, porque eu não sou da área do direito, mas será que eu tenho uma ideia errada do princípio da proporcionalidade? Aí eu fui pesquisar, deu uma googlada. Se ele tivesse pesquisado no Google, ele já saberia o que é esse princípio. Só que ele preferiu não, porque dentro do todo o contexto da fala dele, ele não podia falar o óbvio, né? Porque falar o óbvio teria que falar contra ele mesmo. Então ele preferiu atacar o governo falando que o princípio da proporcionalidade ele não achou, ou algo do tipo, ou dando a entender que não existe. E, na verdade existe. E o princípio da proporcionalidade ele é muito simples, senhor Alexandre Garcia. Ele diz que um ente do Estado, ou algo do tipo, não pode criar uma lei que não compete a ele. Então, não cabe à Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves fazer uma lei contra o Bolsa Família, que é um programa nacional. Poderia, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves e a Prefeitura de Bento fazer uma lei, por exemplo, que pudesse isentar ou não isentar de IPTU quem ganha Bolsa Família. Ela poderia fazer isso, porque o IPTU é uma atribuição da Prefeitura Municipal. Poderia ela fazer algo do tipo com SSQN. Então, a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, cabe a ela dizer as coisas do município e não as coisas de fora. E o princípio da proporcionalidade é esse. Um poder não pode atingir outro poder em uma determinação, porque daqui a pouco a gente poderia chegar, por exemplo, ao cúmulo de um município dizer que quem vai ganhar o Bolsa Família é quem votou no prefeito que está no poder e não o adversário. Entende? Porque existe o princípio da proporcionalidade por outros motivos também, não só por esse, senhor Alexandre Garcia. Mas talvez isso te incomode, o fato de que um poder não pode intervir no outro, né? Talvez isso te incomode. Mas para concluir aqui, eu não gosto desse tipo de desserviço, e por isso que quando eu vejo, eu fico indignado, e agora mais do que nunca, vou continuar trazendo conteúdos como esse aqui para você. E aí, qual é a sua opinião sobre esse assunto? É um assunto controverso, eu sei, mas deixe a sua opinião, concorde, não concorde, o seu comentário é sempre bem-vindo, claro que desse com muito respeito. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vir com a gente para mais conteúdos como esse. Um abraço, até mais e fui!